Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Por que o Zubeldia ganhou força internamente ali com a diretoria do São Paulo? Vamos falar aqui também do planejamento aí da data FIFA, galera. Pois é, os jogadores do São Paulo aí ganham 3 dias de folga aí, né? Só voltam agora na quarta-feira e o jogo contra o Bragantino é no dia 20. Vamos falar inclusive dos jogadores que não estarão participando aí dos treinamentos exatamente por conta da data FIFA aí também, né, galera? E também o São Paulo no Sub-20, olha só, final do Campeonato Paulista Sub-20. Quem marcou o gol do São Paulo no empate contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte? Ele, Rian Francisco, né? O fenômeno da base aí, o jogador que tem 40 gols aí, né? Mais de 40 gols, inclusive, na base nessa temporada. Tá voando, marcou mais um gol, tá bom? E o São Paulo antecipando aí o seu planejamento aí de testes ergométricos, testes aí do coração, né, galera? Aqueles testes de esteira, testes também odontológicos, né? Oftalmologistas, testes do coração, o planejamento do São Paulo, inclusive aí em parceria com os hospitais, já para antecipar, né, ali as viagens ali, né, os testes ali para as viagens que o São Paulo vai fazer, a viagem, melhor dizendo, para os Estados Unidos no começo do ano. Então a diretoria do São Paulo aí está se planejando já, se antecipando. Agora também precisa se antecipar no planejamento, logicamente, de saída e chegada de jogadores, né? Porque dentro de campo a gente sabe que falta um pouco de qualidade em alguns jogadores do São Paulo, tá bom? Inclusive, né, falando de falta qualidade em jogadores do São Paulo, galera, o Galopo, que não foi relacionado, né, para o jogo contra o Atlético Paranaense, se fala muito que é o primeiro jogador já a deixar o São Paulo agora na próxima janela. Mas enfim, a gente vai falar desses assuntos e muito mais. Peço aqui a tua ajuda deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, compartilhando o vídeo, que é muito importante. Valeu, galera. Fica até o final do vídeo aí. Vamos bater aquele papo, aquela resenha de sempre. Hoje tem aqui o nosso analisando os comentários, então os seus comentários aqui, o que você comentar pode ser analisado, né? A gente comentando aí então no vídeo da noite, beleza? Vamos começar aqui falando que é o seguinte, né? O Zubeldia, logicamente, né, galera? O planejamento é do treinador, a diretoria do São Paulo, que dá mais credibilidade para ele agora, vai dando mais força para o Zubeldia, depois, né, de vários jornalistas aí, grandes aí do cenário do esportivo, diziam que ele estava sendo fritado, que ele era um Carpini 2.0, um Carpini que habla, né? Aquelas comparações, que ele seria demitido a qualquer instante. A imprensa tentou, pressionou. Inclusive, sabe o que ele disse, inclusive aí o Zubeldia? Que ele sabia que isso ia acontecer. E ele passa isso para os atletas, que em determinado momento a imprensa o trataria desse jeito. Como ele falou na coletiva de imprensa, ele falou: 3 jogos atrás eu estava demitido, agora estou fortalecido com a diretoria do São Paulo. Então, o que o Zubeldia fala? Que isso aí é plano, né? Como ele mesmo dá para entender que ele fala, isso é um plano da imprensa. Quando as coisas não vão bem, eles tendem a demitir o treinador, né? Eles pressionam ali e isso respinga, logicamente, para a torcida, que acaba, de certa forma, caindo, e também dentro do São Paulo o ambiente às vezes pode mudar. E o Zubeldia, né, e ele mesmo já disse que ele é formado em jornalismo, né, galera? Então sabe como que trabalha a imprensa, propriamente aqui no Brasil e no futebol paulista não é diferente. Comenta aí, o que vocês acham aí da imprensa? Vá? Comenta um pouquinho, eu acho que eu nunca perguntei isso para vocês. O que vocês acham da imprensa esportiva no geral, galera? Pode comentar, fica à vontade, a imprensa alternativa, a imprensa tradicional, fica à vontade aí para comentar, galera. Sempre com muito respeito, eu acho que as opiniões são válidas, né? Então, o homem ganhou força. Por que o Zubeldia ganhou força? Aqui eu não estou dizendo, galera, que eu sou contra ou a favor da permanência do Zubeldia. Estou falando dos fatos, né? O que está acontecendo. Ele ganha força dentro do São Paulo. O Muricy, né, que seria o cara que todo mundo dizia que ele não queria o Zubeldia, porque ele queria o Carpini, ele que trouxe o Carpini. E aí, muita gente também dentro do São Paulo diz: ó, diretores lá tem que engolir a seco, né? Pessoas que não queriam o Zubeldia, e muitos diziam até que era o Muricy. Hoje se fala que ele conversa muito com o Muricy, conversa muito com o Belmonte, inclusive o Belmonte falou isso aí numa live, né? E o Júlio Casares é total permanência do Zubeldia, porque eles já estão fazendo planejamento, né?
essa antecipação aí dos exames ergométricos, odontológicos, né, exames do coração, a preparação física, analisando tudo, né, que vai ser feito agora no Hospital Albert Einstein, né, e também no Hospital SEMA, né, que são hospitais aí que o São Paulo tem parceria. O São Paulo antecipa o seu planejamento já porque em janeiro, no começo de janeiro, o São Paulo viaja para os Estados Unidos. Só que ainda o São Paulo não sabe com que elenco vai. Então, por quê? O Campeonato Paulista pode começar ali logo no começo de janeiro. E tem Copa São Paulo também em janeiro, né? E o São Paulo pode mandar, de repente, muitos garotos e outros jogadores que não estarão, por exemplo, sendo utilizados no Campeonato Paulista já de início. Se o São Paulo não conseguir se desfazer deles agora em dezembro, então pode ser uma mistura de sub-17, sub-18, sub-20, com alguns profissionais ali do elenco profissional, né? Então, de repente, pode acontecer isso. Por exemplo, se o São Paulo não conseguir desfazer do Galopo, não vender o Galopo, sei lá, o Nestor, Jackson Mendes, Rodriguinho, né? Esses jogadores seriam jogadores que, por exemplo, poderiam viajar para os Estados Unidos, né? Para fazer essa pré-temporada lá nos Estados Unidos. Porque se realmente, galera, confirmar o calendário da CBF e o Campeonato Paulista começando logo na primeira semana de janeiro, ali depois das festas, não vai ter como o São Paulo enviar o seu time principal para os Estados Unidos. Ou será que é o seguinte, o São Paulo vai enviar o time principal e começar o Campeonato Paulista com sub-20? Eu vi gente comentando dessa forma, mas olha só, até nisso, galera, é difícil, porque vai estar rolando a Copa São Paulo. E a Copa São Paulo estará contando com o time mais forte sub-20 do São Paulo. Vocês veem que estranho ficou? Qual que era o correto? O correto, acontecendo isso no Campeonato no calendário brasileiro, galera, essa mudança da CBF antecipando o Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais, tudo em prol lá de alguns times lá do Super Mundial, né? Que vai acontecer em junho. Então a CBF vai antecipar também o Campeonato Brasileiro para março. De abril vem para março, um mês de diferença. Então, muitos clubes, inclusive muitas federações também não estão contentes com essa mudança, mas deve acontecer por conta da força da CBF, força política da CBF, e também a questão da TV. Então, muita coisa mudando. Agora, se o São Paulo não tivesse assinado, dada a sua garantia, né, a sua palavra que iria para os Estados Unidos, isso eu acho que não prejudicaria tanto o planejamento do São Paulo. Mas como o São Paulo já se garantiu, já assinou, agora o São Paulo vai ter que ir. Então, de certa forma, isso mexeu com o planejamento do São Paulo. E olha o que vai mexer mais ainda, galera. Se o São Paulo, de repente, não se classificar diretamente para a Libertadores, se o São Paulo ficar na pré-Libertadores, e a pré-Libertadores que começa ali, né, no comecinho logo de fevereiro. Ao invés de o São Paulo entrar na Libertadores em abril, na fase de grupo, entraria em fevereiro. Olha que vai virar uma salada, uma bagunça. Imagina como que vai ser esse começo de temporada para o São Paulo, se realmente o São Paulo não se classificar direto para a fase de grupo, e também se o São Paulo tiver que começar, logicamente, o Campeonato Paulista em janeiro, viajando para os Estados Unidos. Eu estou sempre dizendo aqui, gente, vai ser um negócio complicado para a diretoria do São Paulo, para o elenco. E é por isso que o São Paulo já está se programando, se antecipando. Vai se antecipar agora, né? Antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo já está se programando. Então, o elenco do São Paulo aí, olha só, depois da vitória contra o Atlético Paranaense, que foi no sábado, às 9 da noite, galera, o São Paulo folga no domingo, na segunda, na terça, e se reapresenta na quarta-feira. O São Paulo se representa somente na quarta-feira agora dessa semana para se preparar aí para o jogo contra o Bragantino que vai acontecer no dia 20 ainda, é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Você vê, né, a gente tentando aqui esclarecer, parece complicado, né, até pra gente aqui, mas é muita coisa ainda para acontecer no final do ano. E o Zubeldia, mais uma vez, só lembrando, galera, ganhou força internamente, né? Então, o planejamento, a diretoria, dá força para o Zubeldia ver o que ele vai fazer então, né? Logicamente, a diretoria de São Paulo, com a comissão técnica, discutir como que vai jogar ali a Copa São Paulo, quem vai ser aproveitado, como que começa o Campeonato Paulista, quem vai ser aproveitado, o planejamento para os Estados Unidos, quem vai viajar, quem não vai viajar, Libertadores começando em fevereiro, e pensa se tiver que mudar de treinador. Vamos imaginar
a galera que pede, ó, tem que trocar de treinador, porque esse treinador não serve. Vamos imaginar dessa forma. Aí o Zubeldia termina o Campeonato Brasileiro, porque não faz sentido nenhum, eu sempre me posicionei dessa forma, mandar o cara embora agora antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Imagina assim, tá? Vamos imaginar que o lado que pede para ele ser mandado embora, então tá. Terminou o Campeonato Brasileiro, manda o Zubeldia embora. Um exemplo, né? Lá pro dia 8, 10 de dezembro. E aí, meu amigo, você já fez todo o planejamento. Aí vai trazer um outro treinador, sem conhecer o elenco, sem saber o que está se passando, quem que vai subir, quem que vai sair. Olha a bagunça que viraria, galera. Seria uma bagunça maior ainda. E aí seria, na minha opinião, um erro de novo da diretoria do São Paulo. Então é por isso que o São Paulo vai manter o Zubeldia para 2025. E aí, galera, é o seguinte, ele continua sendo avaliado, porque eu acho que todos os treinadores passam por essa avaliação. Ele vai continuar sendo avaliado no Campeonato Paulista. Se ele faz um Campeonato Paulista como o Carpini fez o ano passado, ninguém vai conseguir segurar o Zubeldia. Inadmissível, né? Fala, pô, olha o Campeonato Paulista que o cara fez. Porque o Carpini cai exatamente no campeonato mais fraco que tem de todos que nós disputamos. O Campeonato Paulista, por mais que tenha uma certa qualidade de alguns times, que inclusive eu acho que em 2025 vai ser um Campeonato Paulista até mais difícil, pelo investimento do Corinthians, pelo Palmeiras sempre investindo, pelo Santos mesmo também voltando aí para o Campeonato Brasileiro 2025 e investindo também. O Novo Horizontino é um time que está forte, virou SAF, o São Bernardo, entre outros times também aí, né, no futebol paulista. Muitos times do futebol paulista também virando SAF, fazendo investimentos importantes. Para quê? Para exatamente jogar o Campeonato Paulista. Então vai ser realmente o Campeonato Paulista difícil também. Então a gente sabe que o Campeonato Paulista já não vem sendo fácil para o São Paulo, né? E até no Paulista, os outros times pequenos do interior, também buscando se reforçar. Então, mas se caso o São Paulo faça um Campeonato Paulista ruim, galera, de novo, que esse negócio de ser eliminado em quartas de finais, a pressão é muito forte para cima dele. Aí, se chegar um outro treinador, vai chegar de novo, como chegou o Dorival, né? Ali, como chegou aí o Zubeldia, né? Como chegou na época o Ceni, sabe? Tipo assim, não tendo muito tempo para fazer pré-temporada, vai ter que ajeitar as coisas ali no decorrer do caminho. Mas eu acho que é o legal assim. Ah, eu não gosto de fulano. Mas sabe o que a gente tem que fazer, na minha opinião? Torcer para que dê certo, torcer para o treinador. Se não gosta do Zubeldia, se não gosta do Luciano, se não gosta do Caleri, do Lucas, Luiz Gustavo, Rafinha, se eles ficarem, vamos torcer para que dê certo. Vamos torcer para que dê certo, né? Porque dando certo, tá dando certo por São Paulo. É o meu pensamento. Ah, eu posso não gostar do treinador tal, posso não gostar do jogador tal, mas desde que ele represente o São Paulo e ele honre o São Paulo, cara, tiver dando certo, pô, que maravilha. Quando as coisas começarem a dar errado e tal profissional não representar mais, a gente pode sugerir, pô, tá na hora desse cara mudar de áreas, né? Tá na hora de ter uma troca. Mas até então, tá? O Zubeldia está fortalecido com a diretoria do São Paulo e vai continuar e é o treinador do São Paulo iniciando, tá, galera? Goste você ou não aí do outro lado, é o treinador que será e que está participando e fazendo o planejamento do São Paulo para 2025 com o elenco tricolor, beleza? Comenta aí também o que você acha, deixa aquele teu like, tá bom? Falando em preparação ainda, olha só, os jogadores que agora, né, estarão com as suas seleções aí na data FIFA. O Bobadilla com o Paraguai, Ferrarese com a Venezuela e o Jamal Lewis lá com a Irlanda do Norte. Então, mais uma vez, é o que eu falo, esse Jamal Lewis já veio, ele já não joga, praticamente mal joga no São Paulo. Foi reserva até do Sabino improvisado para a lateral esquerda. E ele vai para a seleção lá da Irlanda do Norte. Ou contra o Bragantino joga o Wellington, ou de novo, né, o Zubeldia deve improvisar alguém ali, de repente o Sabino, até porque venceu o Atlético Paranaense, o Zubeldia tem essas convicções e deu certo, pode manter o Sabino por ali. Mas o Jamal Lewis eu continuo achando que ele não vai ficar no São Paulo em 2025, tá bom? Porque será sempre convocado para sua seleção. Ele é um jogador de seleção. E o São Paulo, inclusive, precisa de um lateral também presente no São Paulo também, né, galera? Então eu acho difícil o Jamal Lewis continuar, tá bom? Vamos lá falar agora de sub-20, galera. O São Paulo empatou com o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte por 1-1 na primeira partida da final do Campeonato Paulista sub-20, tá bom?
O São Paulo abriu o placar com o Rian Francisco, hein? Mais um gol do Rian Francisco. O homem tá impossível. O garoto de 18 anos está impossível nessa temporada, né? Mais um gol para ele, muito oportunista. Só que depois, inclusive, no segundo tempo ali, né? Na virada do primeiro para o segundo tempo, ele saiu machucado, né? Até o momento que eu pesquisei, não tem. Opa! Rapaz, quase cai tudo aqui, hein, galera. Agora tomei um susto. Não tem nada diagnosticado lá no São Paulo ali oficialmente ainda sobre a questão dele, mas o jogador saiu machucado. Não sei se realmente foi uma lesão séria, uma lesão leve. São Paulo deve se posicionar logo, né, para a gente poder divulgar também. Mas Rian Francisco marcou mais um gol. Depois, no segundo tempo, o Novo Horizontino empatou de pênalti, né? O lateral esquerdo de São Paulo, Felipe, ali, acabou fazendo um pênalti. O Balotelli, né? Olha só, é Balotelli o nome do jogador lá do Novo Horizontino, né? O centroavante forte, rápido, alto ali, bom jogador, empatou de pênalti, né? E aí, o jogo de volta vai ser no dia. Próxima semana, né? Se eu não me engano, dia 18. Dia 15, perdão, sexta-feira, dia 15, né? O feriado, tá bom? Sexta-feira, dia 15, né? O feriado de sexta-feira. O jogo vai acontecer, eu acho que às 7 da noite, no Morumbi. E vai ser no estádio do Morumbi. Olha que legal, hein? Notícia bacana. Para quem quiser acompanhar lá o Sub-20 do São Paulo, então, decidindo em casa. Será que o São Paulo leva esse título? Olha, grande oportunidade. Não tem vantagem de empate. Se empatar, é pênalti, tá bom? Deixa eu ver o que eu tenho, o que eu tenho mais para falar para vocês aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Olha, separei aqui um negocinho aqui, uma pergunta aqui para vocês, tá bom? Para deixar aí para vocês para a gente comentar à noite. Por que que só no São Paulo tem esse negócio de hierarquia, galera? O Zubeldia, ele comentou na coletiva de imprensa, inclusive eu estava lendo, né, a coletiva de imprensa dele, que é o seguinte, ó, ele fala do André Silva, né? Ah, porque no São Paulo existe esse hall, que é a hierarquia. Ele não quis falar hierarquia, eu entendi o hall, né? Porque existe jogadores que estão à frente de outros, né? Por exemplo, ele fala do Caleri tá mal, o Caleri tem um posicionamento, ele tem uma importância no São Paulo, entre outros jogadores. Ó, o André chegou, como ele fala, ó, o André chegou em clube grande, né? E o André jogou bastante, que ele fala muito, né? Questão de partidas, quantidade. Ele jogou muito desde que ele chegou. Tem clubes grandes que de repente tem isso, né? E o André tem participado bastante, ele tem aproveitado, se ele entra 5 minutos, 10 minutos, quando ele entra o jogo completo, ele tem aproveitado. Mas o jogador tem que aguardar a sua oportunidade e o André está dentro desse hall, quer dizer, os jogadores também que estão lá no hall do time principal, não é fácil para eles perderem a posição e também para os jogadores que estão de fora não é fácil para eles ganharem a posição, porque eles têm que esperar o seu momento. Eu sou contra, tá, galera? Vou dar uma opinião para vocês. Eu sou contra esse tipo de posicionamento do São Paulo Futebol Clube, a questão de hierarquia. Para mim, eu acho que o futebol deve ser como sempre foi. Jogador, inclusive, tem que jogar quem está melhor. Ah, mas o cara é o líder do time. Ele é importante porque ele tem que ser o titular. Na minha opinião, se o reserva que está melhor do que o titular, e ele vê isso nos treinos, ele vê isso jogo a jogo, e ele não consegue ganhar a vaga pela opção do treinador, porque dentro do futebol ele ganha a vaga, mas a opção do treinador é continuar insistindo de repente com outro jogador que ele vê que está abaixo dele, eu acho que se dá uma desmotivada no jogador. Eu acho não, tenho certeza. A gente ouve muitos jogadores falando em podcast exatamente isso. Muitas vezes o jogador ele quer mudar, inclusive, de clube, porque ele entende que no determinado clube ele está melhor do que um tal titular e ele não tem oportunidade. O treinador acaba deixando ele um pouquinho de lado. Comentem aí o que vocês acham também. E é só no São Paulo aqui me parece que tem esse negócio de hierarquia, viu? De verdade. Eu lembro do Diego Costa, o zagueiro que foi para a Turquia, e aí quando a gente achava que o titular ia ser o Ferrarese, não, acabou sendo ali o Diego Costa. Aí formou a zaga Diego Costa e Arboleda, que por sinal foi uma zaga horrorosa no Campeonato Paulista. São Paulo todo jogo tomava gol de cabeça, né? Aí quando o Zubeldia chegou, mas aí o Diego também já estava para ser vendido, né? Talvez já até estaria. O Zubeldia já chegou e bancou o Alan Franco e colocou o Alan Franco de titular ali com o Arboleda e virou uma bela zaga. Mas enfim,
Comenta aí também o que você acha, tá bom? E vamos aguardar agora, né, chegando aí, né, final do Campeonato Brasileiro, o que São Paulo vai aprontar aí, né, galera, nesse mercado da bola, nessa janela de transferências, e a gente sempre buscando informações para trazer aqui para vocês também. À noite a gente está de volta, inclusive, com informações e opiniões também, como sempre. Vamos São Paulo. Forte abraço a todos, tamo junto. Valeu, galera. Abraço. Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil.